Olá, você deve estar se perguntando aí novamente onde está o Edson. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou até tirar meu óculos para falar com vocês. O Edson está em viagem de negócio, ele está lá implementando um novo trabalho aqui da empresa. Então ele está nesse exatamente, e eu morrendo aqui de inveja, no Pará. Você já foi ao Pará? Mas quando chego no Pará, me sinto bem. Pará é um dos lugares mais incríveis, pessoal, que eu já tive na minha vida. Belém é estupendo, não só Belém, como Santarém, como Algodoal. Gente, vão pro Pará. Pará tem uma comida única, tem um ambiente único, tem uma população única. Dançar o carimbó é a coisa mais legal do mundo. O Pará ferve brasilidade. Eu sou do Nordeste e eu ainda consigo aqui no resto do país identificar elementos da minha cultura em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no centro-oeste do Brasil. Eu ainda consigo identificar coisas que são muito semelhantes à minha cultura nordestina, à minha cultura cearense. O Pará não. O Pará é um choque cultural tremendo, né? Acho que essa região amazônica é um choque cultural tremendo. E é um choque maravilhoso. Então, quando você descobre que o Pará existe, que essa região amazônica existe, você faz parte dela, que você é brasileiro tanto quanto essas pessoas que moram lá, ou vice-versa, elas são mais brasileiras que talvez a gente aqui, você fica feliz de pertencer a esse país chamado Brasil. É um lugar único, uma diversidade única, uma cultura única. Gente, vão ao Pará. Mas não é exatamente isso que eu vim falar, não vim falar do Pará, porque se eu ficar falando, eu vou querer falar só do Pará, vou querer falar daquele açaí, daquele peixe maravilhoso, porque eu não estou lá. Edson, por que você não me levou? Porque você é um pequeno canalha, mas esse grande canalha está lá participando de uma feira de negócios. A gente tem um especial aqui sobre feiras, sobre a importância do varejo ainda estar nas feiras, já lancei, agora eu vou falar um pouco do episódio passado. Lembra aquele episódio que eu e o Edson aqui tá falando de IA? A gente fala positivamente e fala de como o IA ajuda nas tarefas para o varejo. Agora eu vou falar uma coisa que é o consumidor agindo com esse IA do varejo, né? Veja, eu novamente vou dar um papel aqui de velho, vou falar na minha época, a gente tinha bem definido as nossas quase funções de vivência, né? Na minha casa era uma casa bem tradicional, não uma casa tradicional no sentido familiar dos anos 80, 90, né? Então, a gente tinha uma esposa lá que cozinhava, um marido que trabalhava mais do que a esposa, não que a esposa não trabalhava, minha mãe trabalhava muito, né? Porque ela fazia jornada dupla, era faxineira e ainda tinha que cuidar da casa, injustiça, já estou falando. Ela que fazia a alimentação da casa e meu pai é que fazia a manutenção. Por a gente ter uma condição de vida muito precária, meu pai levantou a casa onde a gente morava e ele entregava pão de rua, ele tinha uma Kombi onde ele comprava, ele fazia pão como padeiro, colocava dentro dessa Kombi e ia vender na rua. E foi nesse processo que meu pai teve que se virar para poder sobreviver numa época cuja nossa renda era muito baixa. Então, como que exatamente isso acontecia? Meu pai tinha lá o seu trabalho, minha mãe também. Você pegava esse salário, esse dinheiro, esse soldo e você ia direto comprar o que era necessário dentro das habilidades específicas do que você tinha. Meu pai era um ótimo mecânico e um ótimo pedreiro, além de padeiro. Então, ele ia na loja de construção, ele sabia qual material ele queria comprar, qual ferramenta ele ia utilizar. Então, ele ia algo específico e dava esses nomes dessas ferramentas. Minha mãe, como cozinheira e como uma pessoa que fazia também a faxina da casa, lógico, ela também ia atrás desses produtos que eram necessários para ela poder operar o seu dia a dia, vamos dizer assim. E assim funcionava o varejo. O varejo tinha demanda e o consumidor ia com seu destino para comprar essa demanda. A pessoa, dentro da sua especialidade, se a pessoa trabalhava com papelaria, ela sabia onde estava tal lugar para comprar tal produto. Se uma escola pedia, né? Se uma escola pedia para você comprar cadernos para os seus filhos na escola, material escolar, você ia exatamente no armarinho, você ia exatamente numa papelaria e fazia essa encomenda dos materiais escolares anuais, né? Se você precisava de um auxílio de uma gráfica, você ia exatamente nessa gráfica. Então, um mecânico, você ia exatamente no mecânico. E você ficava aquém das possibilidades, das novidades que o mercado te oferecia para os produtos do dia a dia. Uma vassoura diferente, uma espátula diferente, produtos comestíveis diferentes.
vezes você nunca conseguia, de uma certa forma, quebrar esse padrão para poder suprir suas necessidades do dia a dia e ter uma relação de consumo do seu dia a dia que diferenciasse isso. Tinha sonhos, né? Você assistia a novela, você via o personagem, por exemplo, mexendo com uma máquina de limpar, aqueles splash, aquela coisa de turbina de água, né? E a gente ficava, nossa, que legal esse aparelho moderno, ele limpa tudo mesmo. Aí você via um filme onde a pessoa tinha uma certa tecnologia dentro do carro, né? Por exemplo, a grande tecnologia da minha época era o vidro elétrico. Só tinha manivela e de repente o vidro elétrico. Eu vi o vidro elétrico a primeira vez num filme. Então era ali, através do entretenimento, através da cultura, através da arte, que você tinha acesso a essas tecnologias renovadoras que auxiliavam o seu dia a dia também. Hoje em dia não. Hoje em dia tudo é possível. Por exemplo, eu tô lá na minha casa agora e eu tenho um tapete lá em casa muito bacana, que eu gosto muito, mas ele tá sujo. E eu descobri através da internet, eu pesquisando produtos de limpeza de tapete, a internet me empurrou um WAP. O WAP é um aparelho que joga o produto, joga a água e ele suga a água ao mesmo tempo. Eu só tinha visto isso na minha vida no começo dos anos 2000, um trambolho imenso dentro daqueles lava-jatos. Então o algoritmo me empurrou, né? Outra coisa também que aconteceu, eu sou cozinheiro, né? Eu fui cozinheiro profissional, fui padeiro e nessa de cozinha tem acessórios que eu nunca imaginaria ter dentro de casa que aparece no meu algoritmo, no meu dia a dia. Aí eu quero comprar, eu vou e volto de bicicleta, parece que não, mas eu vou e volto pro trabalho de bicicleta, e aí tem uma mochila que acopla na bicicleta sem eu ter que carregar nas costas, tem um acessório a mais da bicicleta que ajuda eu a iluminar à noite quando eu volto. Então tudo isso é possível. Por quê? Porque o algoritmo empurrou isso dentro da goela da gente e ele descobre dentro da sua pesquisa, por exemplo, que você vai atrás de coisas que talvez você nem sabia que precisa. Então, a gente tem uma solução e um pequeno problema. Lembra quando eu comecei a falar que a minha mãe ia até o supermercado, meu pai ia até a loja de ferragem ou até a loja de mecânico para consertar ele mesmo a Kombi dele? Ele ia atrás de um produto que ele queria. E hoje em dia, talvez a gente não esteja mais indo atrás de um produto que a gente quer. Talvez o mercado, o varejo, o grande varejista, não esteja mais oferecendo o produto que a gente quer. Talvez o algoritmo esteja levando a gente. É lógico que as necessidades dos dias a dias ainda acontecem. O supermercado, alimentação, cuidados com a saúde, cuidados com a beleza, isso ainda é muito de praxe do nosso dia a dia. Mas somando a isso, a gente tem percebido cada vez mais que o algoritmo tem empurrado a gente para comprar coisas que talvez não seja o que a gente tem procurado. Não que isso seja ruim, veja, eu acabei mesmo de falar que eu descobri coisas que eu realmente comprei, adquiri e agreguei mais valor ao meu dia a dia, facilitando o meu dia a dia. Então a grande pergunta agora é: quando o varejista realmente é necessário? Quando a loja física realmente é necessária? Dentre das coisas que eu já comprei na minha vida, eu já comprei sucrilhos pela Amazon. Sim, comprei. Estava lá em promoção. Eu gosto muito de sucrilhos e eu comprei. Deveria, né? Porque tem um alto teor de açúcar, mas comprei. Então, pensando nessa lógica, me vem uma outra dúvida. Será que realmente eu precisava dos sucrilhos? Ou o algoritmo, de uma certa forma, dentro das minhas pesquisas, descobriu que poderia me vender esse produto mais barato que estava dentro do varejista? Quando o algoritmo te obriga exatamente a comprar um produto que você não achava que estava precisando, mas de repente você descobre que quer. E onde entra o varejista? Agora, com a grande pergunta é: onde o varejista falha no momento que só dispõe aquilo na possibilidade da pessoa entrar em sua loja e poder comprar esse produto, realmente ir atrás desse produto, especificamente atrás desse produto? Essas questões são bem difíceis de falar hoje em dia, principalmente nesse mundo digitalizado. Ainda mais que o IA tem cada vez mais influenciado os nossos gostos, né? Nossa relação de entretenimento. E eu não estou falando somente do supermercado ou de lojas de departamentos, eu estou falando também do entretenimento em si. Você vê, hoje a Netflix, vou dar um exemplo, a Netflix ele cristalizou um tipo de filmagem que era muito comum na Disney, lembra? Que a Disney tinha um tipo de filme, de princesa, bababá. A Netflix também fez, que equivale a uma mesma luz, uma mesma câmera, um mesmo ambiente, um mesmo diálogo. Sabe por que a Netflix faz aqueles diálogos que é quase autoexplicativo? Porque ninguém mais assiste a televisão como a gente assistia antigamente. A gente sempre está assistindo com uma segunda tela na mão.
Então a gente precisa ficar ouvindo. E essa segunda tela te leva, juntamente com uma relação de IA, com uma relação de inteligência, com uma relação de algoritmo, perceber que você, distraído dentro do seu filme, distraído dentro das vantagens do filme, te leva a consumir um exato produto. Eu não vou entrar na questão ética e moral dessas coisas, porque são bem complicadas. Mas a grande questão é, o varejista realmente chegou no ponto de entender que talvez ele não vai ser mais procurado da forma que ele era procurado antes? O consumidor que está ali, olhando para sua casa, olhando para sua vida, olhando para o seu dia a dia, olhando para sua beleza, olhando para sua estrutura de entretenimento, de locomoção, ele sabe qual departamento ir para comprar exatamente qual produto ele tem ideia do que ele vai consumir? Esse vídeo é um pouco para a gente pensar de como o algoritmo afetou diretamente os varejistas. Aí vem uma dúvida em relação a essa postura do varejista. O varejista agora tem que convencer quem? O consumidor ou o algoritmo? Como o varejista vai chegar até o consumidor falando que o seu produto é necessário para o seu dia a dia, para a sua vivência, para o seu entretenimento, para a sua diversão, se à frente está o algoritmo, né? Eu vou falar tantas vezes algoritmo e a boca tá ficando seca, então vai sair errado, então me perdoem. Quem é que vai vir primeiro, né? Quem é nessa solução agora mercadológica? O algoritmo ou o consumidor? Porque o algoritmo, como eu te falei lá no começo, de repente está empurrando algo que sabia que eu poderia comprar, não sabia que eu poderia adquirir e acaba adquirindo. E aí o varejista tem o produto. Como chegar até esse consumidor? Através do Google? Através de uma campanha de AdWords e tudo mais? Ou simplesmente deixando a sua marca ali pendurada numa gôndola, rezando para que a pessoa entenda que aquilo é necessário para ela? Gente, tem coisas que são inevitáveis. A gente chegou num ponto, numa relação de consumo, que não tem mais como voltar atrás de como era antigamente. É lógico que tudo ainda tem uns quês, né? Tem uns querer-querer-quês. Você não vai numa cidade apreciar o artesanato e achar que você pode encontrar aquilo dentro do Google vendendo. Só se a pessoa que procura, faz o artesanato, está ali expondo o seu produto digitalmente. Mas existem certos consumos que têm a ver realmente com estar no lugar, né? E muito envolve arte, envolve entretenimento e tudo mais. E gosto também. Muito do que gosto daquilo que você quer adquirir, consumir, guardar, resguardar e ser um colecionador disso, vamos assim dizer, né? Mas existe algo realmente que não vai voltar mais atrás. O varejista, ele nunca mais vai ser dono de um único produto necessário para o seu dia a dia. O varejista, talvez, ele nunca vai conseguir mais atingir as pessoas como atingia antigamente os comerciais de TV. Lembra que eu falei? A televisão, a novela, os filmes que nos levavam a conhecer esses produtos. Esses produtos agora estão em algoritmos. E aí, novamente, veio o pensamento. O varejista tem que atingir o consumidor ou o algoritmo que atinge o consumidor? Veja, eu não tenho a resposta. É algo que também me perturba, é algo que também vem me consumindo o dia a dia. A gente tem alguns produtos aqui na empresa, um deles é o nosso carro-chefe, que é o audiolivro. Como é que eu chego no consumidor e falo, olha, você precisa ouvir audiolivro. Ele é necessário para que você tenha mais conhecimento, mais entretenimento, mais informação, no momento que você não consegue parar num dia frio, um bom lugar para se ler um livro. Você está no seu dia a dia, você está no trânsito, você está no corre-corre, você está na academia. Então, como é que 2 fones de ouvido pode te levar tanta informação que um livro também o leva, lendo, né, de forma convencional. Então, como que eu falo para ele, dentro do algoritmo, que é necessário que ele consuma? Porque meu produto é extremamente digital. Então, não tem nem como eu pendurar numa gôndola, numa exposição, para que ele possa vê-lo, né? Como que eu realmente penso em outro produto que a gente tem aqui na casa, que são os nossos podcasts? Esse mesmo podcast, como eu chego no consumidor final, falando que é necessário ele ouvir, porque não só o varejista, não só o dono de empresa, mas o consumidor final que gasta seu dinheiro, que tem que pensar no limite do seu salário, de como economizar, de como o mercado atinge vocês, como o famoso tarifaço que tá tendo aí por uma relação global pode atingir você
diretamente, que não é só uma briga entre duas pessoas, como essas posições, de uma certa forma, como esse canal, de uma certa forma, vamos assim dizer, pode chegar com essa informação a esse consumidor. Eu preciso que o consumidor consuma o podcast Loucos por Varejo para poder me gerar números, para me gerar engajamento, para que eu possa retirar algum benefício aqui fazendo conteúdo toda semana. Como o algoritmo vai me ajudar a vender esse produto? Né? Aí vem uma pergunta. Se a IA, porque hoje é tudo pela IA, realmente convence o consumidor nesse ponto, como é que eu faço para ele entrar na loja? Como é que eu penso na formulação que a IA pode me ajudar? Será que existe um investimento que tem que ser muito pesado por dentro da empresa? Lembra-se, antigamente a gente falava tantos % para o marketing para poder gerar mais engajamento. Hoje, qual é o investimento que eu tenho que pensar que uma IA pode me gerar esse engajamento, esse retorno? O consumidor está lá fora. O consumidor está na sua casa, o consumidor está dentro do seu celular fazendo uma roleta nos vídeos. Qual é o exato momento que eu uno esse algoritmo e falo, olha, você que está rolando aí, eu percebi que você merece uma esponja, você merece uma comida diferenciada. Ou, automaticamente, como é que eu convenço esse consumidor que ele é apto a ser um cozinheiro? Qual é o influenciador que eu posso ir atrás que está ajudando essas pessoas a fazer sua vida um pouco mais sofisticada, por assim dizer, fazendo pratos para visitas ou para ele mesmo, que ele merece ter um rolo de massa? Você percebe que existem caminhos que, não, novamente, não é mais a loja física. Porque a minha mãe sabia que ela precisava de uma panela XPTO para fazer uma fritura XPTO. Hoje em dia, a gente nem sabe. Quando eu vejo esses canais de receita rápido, né? Fala assim, pegue 2 ovos, bata o ovo. Aí ele tá lá batendo com o fouet. Ele não fala qual é a marca do fouet. Se for um fouet de alumínio, ele tem uma outra reação. Ele tem uma firmeza com mais cálculo na hora de você bater, por exemplo, uma massa. Agora, se você usa um fouet de silicone, ele vai fazer outras coisas, um omelete, porque ele não tem tanta firmeza. Os seus entrelaçamentos vão ficar meio mole. Então, qual é o momento do varejista olhar para esses lugares e falar, aqui nesse canal, que vem gerando vários números, dá para entrar o meu produto. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui os 3 elementos. Um dos maiores canais de ciências da internet. Tem um compromisso com a verdade, um compromisso no combate da pseudociência, um compromisso, como o próprio nome fala, com a ciência, né? É um canal que se possa vender produtos do dia a dia? Sim. Por quê? Porque essas personalidades, o Carlos Ruas, a Mila Massuda e o Emílio, e juntamente o Pirula, eles têm necessidades do dia a dia que eles falam com o público, né? O que vestem, o que comem, o que o tornam mais saudáveis, o que tornam mais práticos. Eles virem lá, o Emílio mora no interior de São Paulo, ele vem toda sexta-feira para cá. O que ajuda ele nesse trajeto? Quais são os pedágios que eles pagam? Se um sem parar ou algo semelhante pode ajudar ele. Então é ali que o algoritmo opera, é ali que o algoritmo mostra aonde exatamente as pessoas podem ter uma relação de consumo. E um consumo positivo, não consumo obrigatório, porque também existe uma coisa que é muito perecível. Você obrigar uma pessoa a comprar aquilo que ela não quer e ela realmente não vai usar, isso vai se tornar descartável e vai ser um péssimo comercial para o seu produto. Ainda mais se o produto for de péssima qualidade, um produto que quebra fácil, que se desgasta facilmente. Então, quem dá legitimidade para esses lugares? Talvez essa nova safra, como era antigamente os comerciais, as novelas, os filmes. Talvez essa nova safra de divulgadores científicos ou divulgadores de entretenimento ou divulgadores de qualquer área, de cultura, de arte, de informação, até de política. Essas pessoas, exatamente, elas estão com o algoritmo na mão, porque elas levam esses consumidores a se entreter com esses produtos, a se entreter no seu dia a dia e ser um canal para esses produtos. E o algoritmo reage automaticamente a esses produtos. A gente vem falando de uma viagem que os celebrities vão fazer para o Japão. E aí, automaticamente, uma empresa de turismo que olhou a gente pelo canal, fez uma parceria. Então, está na hora, talvez, do varejista não desfazer da sua gôndola, mas dirigir o seu cliente até essa gôndola onde o algoritmo opera. Já pensaram nisso? Já pensaram as vantagens de ter isso em mãos? Por isso que eu quero ressaltar novamente. Quem o varejista tem
que convencer o consumidor, aquele que antigamente estava assistindo uma novela, falou assim, olha, margarina, preciso comprar uma. Olha, uma margarina com menos teor de gordura. É isso que eu preciso. Ou convencer o algoritmo que anda circulando nesses meios de comunicação. E a IA já entendeu, a inteligência artificial que trabalha exatamente para o varejista, já entendeu exatamente onde o público está olhando. Gente, foi um jogo rápido aqui só para a gente pensar uma questão do varejista e do consumidor, né? O mundo vem mudando muito. O mundo já mudou, eu que passei 2 gerações, ou seja, a do meu pai e a minha, e agora estou vendo as gerações mais novas, são 3 então. Vejo que essas relações mudaram muito, essas relações do consumidor para o produto final mudaram muito. Eu lembro exatamente que eu tinha que atravessar a cidade para ir atrás de algo que eu gostaria de realizar. Quando eu comecei minha carreira nas artes cênicas, para fazer figurino, eu sabia exatamente onde ficava 25 de março e sabia onde ficava a Rua Paulínia, sabia onde ficava o Bom Retiro para comprar tecido. Eu sabia exatamente aonde eu comprava produtos e dava dicas, mas eu não conhecia o mundo não me conhecia para dar dicas. Hoje eu consigo dar dicas, se eu entrar e falar, olha, compra o tecido tal, a linha tal, a agulha tal, compra o sistema tal de grampear, de fazer botão, né? A máquina certa de costura, eu sei falar, porque eu sou um consumidor antigo, mas eu sei que esses produtos também mudaram muito. O acesso desses produtos mudaram. Então você que tem esse produto que realmente mudou a cara do consumidor, precisa entender aonde está a divulgação do seu produto. O algoritmo hoje tem mandado no consumidor. E eu tenho comprado cada vez mais coisas que nem sabia que precisava. Vejam vocês. E vocês também, né? Então, gente, foi um papo rápido, foi um papo só para a gente poder entender exatamente essa questão da IA, do algoritmo, da inteligência artificial, do meio da tecnologia para o consumidor final. Espero que o Edson volte logo. É difícil cobrir essa área. Eu entendo muito da área comercial, mas ele entende muito mais, né? 10 vezes mais. Então, só foi para dar uma palhinha exatamente sobre o que o IA gera dentro desse algoritmo. E uma das ideias, só para vocês saberem, eu mesmo estou quebrando esse galho porque o Edson não pôde gravar, não teve entrevistados, e eu tive que criar um vídeo rápido para um pensamento. Foi esse vídeo que me levou a esse pensamento, para quê? Para o algoritmo não me derrubar, para que essa entrega desse vídeo não pare de chegar até vocês, porque o algoritmo também entende o vazio, ele entende que você não está produzindo, então não é necessário ele gerar esforço, energia para continuar divulgando o seu produto, tá certo? E se você é um varejista, tem um comércio, tem um produto muito bacana, conheça nossos canais, o Musicalia, tudo sobre música brasileira, os 3 elementos, tudo sobre ciência, cultura e arte, o Matupá no Tempo, tudo sobre história, e o TocaCast, tudo sobre literatura e cultura pop. 4 canais, né? E contando com esses 5, ótimos canais para você poder divulgar e auxiliar o algoritmo para que chegue no consumidor certo e você tenha o seu produto comprado, tá certo? Até mais, até um próximo programa.